a gente vai para lá. Aí, ó, vamos ouvir, por favor. O acidente que nós tivemos hoje na região de Brumadinho. Então, o presidente da República lamenta eventuais perdas de vidas ocasionadas pelo rompimento da barragem na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Determinou o imediato estabelecimento de gabinetes de crise para acompanhar a evolução da situação, tanto no Palácio do Planalto quanto no Ministério do Meio Ambiente. Os ministérios das Minas e Energia, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e Defesa foram acionados para integrar esforços federais e estaduais. O governo federal acompanha de perto a evolução da situação em condições de colaborar com o Estado de Minas Gerais. O presidente da República tem intenção de deslocar-se para a região amanhã às 8 horas. As assessorias de imprensa deverão procurar os diversos ministérios no intuito de aclarar dúvidas relacionadas dentro de cada uma das especificidades. Boa tarde. O Planalto, né, Rego Barros, lendo ali uma nota oficial, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro lamenta o que aconteceu e lamenta possíveis vítimas, diz que já foi criado um gabinete de crise, um gabinete estadual e também um gabinete federal, e que já encaminhou para lá integrantes do Ministério de Minas. De culpados, mas é impossível não comparar. É impossível porque é o mesmo Estado, como a Maria informou, com barragens espalhadas por seu território e com 3 anos de diferença e 3 anos de prejuízo. E de prejuízo também, quando a gente olha, a gente ficou vendo durante o programa as imagens aéreas, a gente via várias plantações. Né? Então o solo ali ele já fica condenado por um período muito grande. Entendeu? Não é só o peixe que o pescador também falou com a nossa repórter. São várias atividades econômicas paralelas, grandes ou pequenas, que vão sendo minadas por um desastre como esse. São tantas consequências, né? A gente até hoje, em Mariana, a gente está tendo estudo, por exemplo, pela questão da depressão. O número de pessoas com depressão aumentou sensivelmente, porque as pessoas foram deslocadas para outras regiões, perdendo sua identidade, sua vizinhança, perdendo aquilo que se entendia por a sua subsistência. Então, se vem, de repente, arrastada para outro local, sem ter a familiaridade, né? Com esse outro local. Então, chama atenção, só para falar assim, de um efeito colateral, que a gente acaba não pensando, que cresceu muito. Foi uma matéria que nos trouxe aqui daqui a pouco eu lembro o nome do repórter, que cresceu um número de casos de depressão. Número de casos de depressão. Chico Regueira, talvez? Chico Regueira. Muito obrigada, da Pieve, que agora o meu neurônio começa a falhar, mas a gente não consegue ter... Claro, e não evidentemente hoje, não evidentemente agora, a justa medida do que a gente está acompanhando, né, Dapi? Não tem como, é o que o Garamboni acabou de falar, né? Não, pode ser leviano, apressado, fazer comparações, porque a gente sabe já que o volume de rejeitos é menor, mas a gente ainda não tem nenhuma certeza quanto à toxicidade desses rejeitos. Então é preciso avaliar. O que a gente pode fazer é cobrar das autoridades uma rapidez na ação de acolhimento das pessoas atingidas. Isso aparentemente está sendo feito, estão tentando fazer. Né? Guedinho. A Vale divulgou uma nota dizendo que havia empregados na área administrativa. Não foi a nota, foi a nota que você já... Foi a nota da Vale. Ao contrário, eu estou achando até estranho que a Vale não nos atualize. Não atualizou, até agora. Uma área que atendeu a área interna. Já vi aqui nas redes sociais dizendo que foi o restaurante da empresa, enfim, não tem informação nenhuma disso. Eu acho que a grande informação, por quê? Não dá para você responder a causa do acidente, assim, antes de uma investigação. Mas que tipo de rejeito é importante você dizer, já se tem essa informação, já sabe essa informação, que tipo de rejeito é esse que está correndo aí por esse território. Até porque a Vale, é bom lembrar, o Trigueiro lembrou, já é ré naquele caso da barragem de Mariana, né? Inclusive a investigação dá conta que ela é investigada por
homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. Então, a responsabilidade dessa empresa aumenta muito, principalmente em dar as devidas respostas com a devida presteza, né? Porque a população brasileira já aprendeu. Tem a questão do material tóxico, tem a questão do socorro às vítimas, e transparência, informação são fundamentais num momento como esse. A gente está se encaminhando para o final do nosso estúdio e eu queria repetir aqui algumas informações que foram dadas ao longo dessa cobertura, né? A mais fresquinha delas e relevante é que são 3 ministros que estão a caminho agora de Brumadinho para acompanhar a situação do rompimento dessa mineradora. Vamos lá. Ricardo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, e Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, já estão indo para o local. O governador Romeu Zema também já está a caminho do local. E temos aqui também as informações que foi montado o gabinete de crise, né? Quem passou essa informação foi o vice-governador Paulo Brandt, passou para o Nilson Clava, que foi montado um gabinete de crise. A Defesa Civil Nacional reafirma que a prioridade agora é o socorro e assistência à população afetada e também há uma grande preocupação em tentar ver como se conter a poluição do rio Paraopeba. Maria, antes de a gente fechar isso e fechar com esse tema também, só queria lembrar uma coisa, como é tudo ao mesmo tempo agora, né? A gente começou o programa falando de Assembleia Legislativa, a gente começou falando também da expectativa pelos discursos do líder da oposição, autoproclamado presidente Guaidó na Venezuela e depois do presidente Maduro também. Enfim, fomos atropelados por um mar de lama que em Minas Gerais, mais uma vez, infelizmente, mas o fato é que lá na Venezuela também continuaram os acontecimentos desenrolando, falaram os 2 líderes, 2 adversários políticos da atualidade na Venezuela. O Guaidó disse que não aceitaria fazer um diálogo falso com o Maduro, não estaria disposto a isso, e o Maduro, por sua vez, disse que estava disposto a se encontrar com o Guaidó. Então, acho que permanece o impasse lá na Venezuela e aqui permanece o nosso impasse sobre novas medidas para evitar tragédias como essa que a gente está vendo em Brumadinho hoje. Temos a nova nota da Vale, com algumas informações a mais, o Otávio chamava a atenção. A Vale informa que no início desta tarde, ocorreu o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. A companhia lamenta profundamente o acidente, está empenhando todos os esforços no socorro e apoio aos atingidos. Havia empregados na área administrativa, a área que foi atingida pelos rejeitos, indicando a possibilidade ainda não confirmada de vítimas. Ou seja, havia funcionários na área administrativa atingida pela lama. Parte da comunidade da Vila Ferteco também foi atingida. O resgate, os atendimentos aos feridos estão sendo realizados no local pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Ainda não há confirmação sobre a causa do acidente, continua, né, a nota da Vale. A prioridade máxima da empresa neste momento é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados próprios e terceiros e das comunidades locais. A Vale continuará fornecendo informações assim que confirmadas. A única novidade que traz essa nova nota é dizer que havia gente trabalhando na área administrativa que foi atingida. As outras informações nós já tínhamos, né? Que vou chamar agora a Fabiana Almeida. A Fabiana Almeida está no hospital para onde estão sendo encaminhados os feridos. Fabiana, boa tarde para você. O que você pode nos contar nesse momento? Oi, Maria, boa tarde. As informações que a gente tem é que 2 pacientes já estão sendo atendidas aqui no Hospital João 23. Elas foram trazidas de helicóptero. As 2 chegaram aqui com muita lama, sujas de lama e com fraturas. São 2 mulheres, uma de 15 anos e outra de 22 anos. Essa mulher de 22 anos, ela teve uma fratura na bacia e foi levada para o bloco cirúrgico. Além disso, aqui no hospital, olha só, foram pregados avisos aqui
falando, anunciando aí para a população que o atendimento está suspenso temporariamente. O motivo é para priorizar o atendimento às vítimas de Brumadinho. De acordo com a Prefeitura de Brumadinho, equipes da Prefeitura, Defesa Civil, bombeiros estão neste momento mobilizando moradores das proximidades do Rio Paraopeba para que saiam de suas casas. O Instituto Inhotim está sendo esvaziado para garantir a segurança de turistas e funcionários. O governo de Minas soltou um comunicado de que uma força-tarefa do Estado foi enviada para o local do rompimento da barragem para acompanhar e tomar as primeiras providências. A barragem tinha 1 milhão de metros cúbicos de rejeitos. A Polícia Rodoviária Estadual informou que a MG 040 entre as cidades de Brumadinho e Mário Campos está totalmente interditada por causa do rompimento da barragem. Uma outra informação que a gente tem é que outros 4 pacientes estão sendo trazidos aqui para o Hospital João 23. 2 vão vir de ambulância e outros 2 de helicóptero. E a gente está aqui aguardando a chegada desses pacientes. O hospital está sendo todo preparado para o atendimento das vítimas. Maria. Muito obrigada, Fabiana, pelas suas informações. A gente também está correndo atrás de informações do Hospital Municipal de Brumadinho para saber como é que é a situação por lá. Fabiana deu conta dessas 2 pessoas feridas que já foram atingidas e estamos correndo atrás de outras informações de feridos e para onde eles estariam sendo levados. Eu devo reforçar que a qualquer momento o porta-voz do governo, Rego Barros, vai falar sobre o rompimento dessa barragem. Então, você vê o local onde vai ser dada essa coletiva, onde vai ser feito esse pronunciamento. A qualquer momento, então, teremos o porta-voz do governo federal. Ele está reunido com o presidente Bolsonaro nesse momento. Lembrando muito, mais uma vez a você, telespectador, que os ministros do Desenvolvimento Regional de Minas e Energia e o ministro do Meio Ambiente, a pedido do governo, a pedido do presidente Bolsonaro, estão indo para o local desse rompimento da barragem. Nós tivemos agora uma nota atualizada da Vale do Rio Doce, com poucas atualizações, a bem da verdade. Continuamos com a informação que dentro da mineradora foi atingida uma área administrativa. E a Vale só reafirma agora que havia funcionários nessa área administrativa, mas não temos ideia do número de vítimas. Vou aproveitar, Maria, rapidamente, que a Vale divulgou 2 notas muito parecidas entre si. Eu acho que a Vale ela tem a obrigação de rapidamente dizer que tipo de rejeito é esse. Isso ela sabe. Isso ela sabe. Porque, mal ou bem, essa lama está aí, as pessoas estão ali perto, eventualmente elas estão tocando. O que elas devem fazer ou não devem fazer. Isso a Vale já sabe, ela não precisa omitir esse tipo de informação. E tem uma informação que chegou agora há pouco que o presidente Bolsonaro estaria avaliando a possibilidade de ir amanhã ao local do acidente. Lembrando que o presidente vai se operar na segunda-feira e está marcada a internação dele no domingo e agora essa possibilidade de Bolsonaro ir amanhã até a região do acidente. O Estúdio I fica por aqui. Eu passo a bola diretamente para o meu querido colega Marcelo Cosme, que está ancorando a edição das 4 da tarde. E você, durante a edição das 4, terá todas as atualizações sobre mais essa tragédia por parte de uma mineradora que ocorre 3 anos depois da tragédia da barragem de Mariana. Agradeço muito a audiência de vocês. Marcelo Cosme, boa tarde. É com você, querido amigo. Obrigado, Maria. A gente continua nessa cobertura sobre a nova tragédia lá em Minas Gerais, como a Maria acabou de dizer, 3 anos e 2 meses depois do rompimento de uma barragem em Mariana. Naquele rompimento, naquela época, 19 pessoas morreram. Uma história que até hoje não teve uma solução. A gente vai ver agora imagens feitas por pessoas